meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos juntos em mais uma aula de redação, certo? E agora nós vamos trabalhar um novo gênero esse mês, que é o gênero da nossa unidade 3 do nosso livro, certo? Que é o texto de divulgação científica. Lembram da nossa aula de português que a gente trabalhou o texto sobre os cientistas que descobriram, que a Terra tem um segundo núcleo? Então, aquele exemplo de texto, ele é um texto de divulgação científica, certo? Então, como o próprio nome indica, ele tem o objetivo de divulgar uma descoberta científica, de informar e explicar sobre um assunto ou um tema. Então, a divulgação, ela permite que leigos, interessados em ciência, e não apenas a comunidade científica em si, certo? Tomem conhecimento de descobertas e atividades do mundo científico e tecnológico. Entendam um tema ou um conceito relacionado às ciências humanas, biológicas ou exatas, como a existência de corpos celestes, a compreensão de fenômenos da natureza, a resolução de enigmas matemáticos, as descobertas arqueológicas, etc. Então, o texto de divulgação científica geralmente circula nas mídias jornalística impressa, certo? Televisiva, radiofônica ou digital, sempre promovendo a popularização da ciência, certo? Então, a estrutura desse texto é predominantemente expositiva. E embora não seja uma estrutura rígida, ela costuma apresentar introdução, exposição do tema do principal, o desenvolvimento e também a conclusão. Então, uma das dificuldades de produzir textos desse gênero é encontrar meios para aproximar o discurso científico, em geral muito complexo, do público não especializado. Então, muitas vezes, o autor ele faz uma adaptação do discurso científico, ou seja, ele traduz termos técnicos, e jargões por meio de referências conhecidas dos leitores. Realiza ainda comparações, estabelece relações de causa e efeito e apresenta resultados de experiências, dados estatísticos, etc., para garantir que o texto tenha credibilidade, certo? E seja considerado correto do ponto de vista científico. Então, lembram do nosso texto, quando a gente foi trabalhar, que a gente até discutiu essa questão, que o texto de divulgação científica, ele sempre vai usar algum termo, alguma palavra, vai fazer uma comparação para que a gente, que não é do meio científico, apenas somos apreciadores mesmo da ciência, mas não temos conhecimentos científicos, a gente entenda, certo? Então, ele faz essas comparações, ele, entre aspas, traduz esses termos, justamente que é para nós leitores termos noção do que ele está falando, certo? Lembram daquela parte do texto na página 97? Que ele fala que o processo, ele funciona de uma forma análoga, uma forma parecida ao do ultrassom, certo? Então, é justamente isso. Ele pega, ao invés dele querer explicar todo o processo, ficaria muito mais difícil porque a gente não tem conhecimento. Então, ele só disse o quê? Que o processo era parecido com o do ultrassom, que a gente sabe, que é um exame médico que todo mundo conhece, certo? Então, fica mais fácil para a gente entender quando ele faz uma comparação com algo que a gente já conhece, certo? Outro ponto também no nosso texto, que é quando ele fala assim, usamos os mesmos instrumentos que se usa para medir abalos sísmicos. E porque se ele fosse descrever os instrumentos, ficaria mais difícil. Então, ele já fez uma comparação com algo que, por mais que a gente não saiba detalhadamente, a gente tem um pouquinho de noção de como funciona, certo? Então, essa é a importância, porque ele precisa manter a estrutura de um texto que é científico, só que ele precisa adaptar
o conhecimento, aqui as informações, para que os leitores entendam o que ele está falando, para que o texto dele não seja só o ponto de vista científico só para pessoas que são cientistas de fato, certo? Que o texto tem que ter uma acessibilidade para as outras pessoas também conhecerem o assunto. Então, quando o autor utiliza expressões científicas em geral, apresenta uma explicação frequentemente introduzida por expressões como ou seja, isto é, certo? Então, ele explica uma situação e depois ele usa a expressão ou seja, aí logo após ele vai dar uma explicação mais resumida para a gente entender, certo? Então, a pontuação, como parênteses, travessões ou vírgulas, também vão ajudar a esclarecer algum conceito mais complexos, certo? Vamos ver o exemplo aqui. Ó, de acordo com o coordenador do estudo Shannon Song, da Universidade de Illinois, Estados Unidos, o novo estudo, porém, mostra que dentro do núcleo interno, que tem aproximadamente o tamanho da Lua, há um núcleo do núcleo, certo? Então, a linguagem, em geral, ela pode ser marcada pela objetividade e a impessoalidade pelo estilo menos coloquial, certo? Então, porém, isso não vai ser uma regra, já que o tipo de linguagem, ele vai estar relacionado ao público, certo? Então, a intenção do autor, ao meio de circulação a que o texto se destina, certo? Então, o texto, ele pode ser acompanhado de imagens, infográficos, esquemas e outros elementos gráficos que ampliam, que completam ou ilustram a explicação, certo? Com o intuito de tornar mais acessível ao leitor o tema abordado, certo? Então, ao invés dele simplesmente só dizer como é uma máquina, né, determinada máquina, ele vai fazer o quê? Ele pode colocar uma imagem, certo? Para que fique com mais clareza, mais fácil a compreensão para os leitores entenderem, certo? Então, o uso aqui da linguagem não verbal é muito importante nesse meio, certo? Porque ao invés de só texto, né, só linguagem verbal, ele vai fazer um misto da linguagem verbal com a não verbal, né? Vai utilizar as imagens, os infográficos, os esquemas, que nem no nosso texto que a gente utilizou. Na página 97, por exemplo, vocês vão ver, né, que vai ter a imagem, né, uma ilustração do núcleo interno da Terra que é produzida pela NASA. Então, através dessa imagem, a gente tem mais ou menos uma noção do que ele está falando, né? Porque ele vai falar sobre a estrutura da Terra, as 3 camadas, ele vai mostrar o núcleo. Então, para facilitar, para construir essa imagem mental na nossa cabeça, ele utiliza mesmo uma imagem, certo? Para poder facilitar. Do mesmo jeito que os infográficos vão ajudar também alguns esquemas, certo? Para fazer uma comparação de determinado assunto que ele vai estar falando. Então, tudo isso vai contribuir, certo? Para a acessibilidade, para o nosso texto, ele ser acessível ao leitor, certo? Por mais que seja um tema que ele não conheça, ou que seja um tema que ele até conheça, mas que ele não seja tão aprofundado, dá pra gente entender do mesmo jeito, certo? Então agora, como a gente já viu, né, qual é o objetivo da divulgação, né, a divulgação científica, a gente viu também quais mídias, né, esse texto, no caso texto de divulgação científica, ele circula. Aqui também a gente viu sobre como é a estrutura de um texto de divulgação científica e também como é que se vai caracterizar a linguagem desse gênero, certo? Então, como proposta de atividade, vocês irão fazer o esquema da página 102, certo? Vocês vão ver que logo embaixozinho, né, vai ter essa imagenzinha aqui, ó, do foguetinho, né, texto de divulgação científica, e vocês vão fazer esse esquema no caderno, certo?
com a perguntinha e a resposta. Qual é o objetivo da divulgação científica? Você vai responder, certo? Aí, em quais mídias esse texto circula? Você vai colocar a resposta bonitinho lá. Como é sua estrutura? Como se caracteriza a linguagem nesse gênero? Então, se você assistiu essa aula, você prestou atenção, você leu a página 101, você vai conseguir responder essas questões tranquilamente, certo? Lembrando de fazer um caderno na matéria de redação e de me enviar a atividade lá no Google Classroom, certo? Lembrando que aquela parte, né, que é parte para envios de atividades do livro, tanto são atividades de português quanto atividades de redação, certo? Então podem enviar por lá mesmo, não tem a diferença de o que é redação e o que é português, certo? De atividades do livro, contanto que quando você for mandar a imagem da sua atividade, você deixe claro, né? Atividade, redação, aluno tal, da série tal, turno manhã, atividade da página tal, certo? Sempre deixar claro na sua atividade, beleza? Então, qualquer dúvida, vocês vão me mandar uma mensagem lá no Google Classroom, certo? Que eu estarei lá mandando as mensagens. No mais, ficam as mesmas recomendações de cuidados e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau e fiquem bem!